Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos sobre o sema, dando continuidade à nossa análise dessa estrutura sêmica, ou da análise sêmica estrutural. Hoje nós falaremos do sema, que é o núcleo sêmico, e também do classema. Bom, nós vamos examinar o método da análise sêmica por meio de um exemplo. O exemplo ele diz o seguinte: 49% das mulheres são homens. 49% das mulheres são homens. Bom, esse enunciado ele é um slogan feminista dos anos 70. Se nós o interpretarmos intuitivamente, nós vamos verificar com facilidade que, longe de qualquer leitura referencial a sugerir conotações desfavoráveis a uns ou a outros, como, por exemplo, a interpretação de que 49% das mulheres se comportam como homens, a significação desse slogan, 49% das mulheres são homens, a significação desse slogan ela é construída pela inversão de um enunciado implícito que constitui o seu referente interno e que é da ordem da mera constatação demográfica. Ou seja, como nós sabemos, 51% dos homens, ou seja, dos representantes da espécie humana, 51% são mulheres. Ou seja, 51% dos seres humanos, ou dos homens, são mulheres. Bom, a análise sêmica permite explicitar, sem dificuldade, o que foi que aconteceu no enunciado do slogan. A confrontação de todos os seus contextos de uso leva a reconhecer em homem e mulher um invariante semântico em comum. Na verdade, o núcleo sêmico, que é constituído pelos traços, primeiro, animado e humano. E a esse núcleo se acrescenta na palavra, no verbete mulher, o traço sexualidade. O mesmo traço já não faz parte do núcleo sêmico em homem, ou seja, é apenas um traço ou um sema contextual entre outros possíveis. Assim, os sememas de homem poderão combinar, por exemplo, o núcleo e o sema contextual de espécie. Por exemplo, quando se diz que o homem é o futuro do homem. Ou, por exemplo, os direitos do homem e do cidadão. Vejam que aqui se está tratando do sema contextual de espécie, o homem como espécie humana. Ou o sema contextual de sexualidade, quando diz um homem bonito ou um Dom Juan. Nesse caso, um homem bonito faz referência existe um sema contextual de sexualidade presente. Ou, inclusive, um sema de conjugalidade, não? Quando, por exemplo, se diz meu homem, ou seja, fazendo referência a meu marido, e, portanto, faz-se presente esse sema da conjugalidade, etc. Por outro lado, os diferentes sememas de mulher, por sua vez, que são muito variados, não vão poder em nenhum caso realizar aquele que comporta o sema contextual de espécie, já que o sema sexualidade lhe é inerente à palavra mulher e não há possibilidade de que comporte o sema contextual de espécie. E o slogan, nesse caso, consiste, rompendo com o usual, em realizar exatamente essa operação inesperada e em atribuir à mulher o sema de espécie. E isso se dá no interior de um contexto que impõe a presença desse sema, que é a proporção demográfica,
e injeta-o na composição sêmica do lexema mulher, retirando-o simultaneamente das possibilidades semêmicas de homem. O coup de force semântico, portanto, consiste em deslocar um sema contextual para construir um semema novo, nesse caso, garantido pela justificativa quantificativa e até mesmo legitimado. Ou seja, uma vez que as mulheres são mais numerosas, seria justo ver o termo que as designa recobrir o conjunto da espécie. Ou seja, havendo mais mulheres no mundo, seria exatamente justo ver que esse termo designa, ou que as designa, possa recobrir o conjunto de toda a espécie humana. E, portanto, há uma invenção de um novo semema. Ou seja, e vejam que esse exemplo tão simples de criatividade na linguagem constitui, obviamente, de maneira mais ampla, um fenômeno central em poesia, e em particular na poesia surrealista, em que os invólucros semêmicos fechados pelo uso são rompidos e liberam, muito além da metáfora, novas virtualidades de sentido. E esse exemplo nos permite depreender agora certas características mais gerais da análise sêmica. Na verdade, 3 grandes características. Primeiro, o sema, ou figura sêmica, é a unidade mínima de significação. É uma unidade diferencial, ou seja, constitui um dos termos resultantes de uma categoria, de uma estrutura relacional construída por oposições elementares constituintes, do tipo alto, baixo, vida, morte, natureza, cultura, etc. Ou por diferenças graduais do tipo escuro, claro, frio, morno, quente, etc. E que formam a base da estrutura elementar da significação. Segunda característica é que a tipologia sêmica elaborada pelos semanticistas, a partir disso, é a um só tempo muito rica e ao mesmo tempo muito controvertida. Ou seja, fizeram-se distinções entre os semas genéricos e os semas específicos, os semas inerentes e os aferentes, os semas denotativos e os conotativos. E sem entrar num debate cujo contexto é a semântica estrutural dos anos 60, 70, nós vamos conversar aqui a distinção entre 2 categorias de semas: o núcleo sêmico e o sema contextual, cuja pertinência foi suficientemente demonstrada pelo exemplo do nosso slogan. E, finalmente, a terceira característica é fácil compreender dessa maneira que o semema, ou seja, é a significação efetivamente realizada do lexema. Esse semema resulta da combinação de 2 tipos de sema. O sema ou os semas variantes, sempre presentes, quaisquer que sejam os contextos, denominados núcleo sêmico, e os semas variáveis, que, provenientes de cada contexto particular, incorporam-se à significação como parte constituinte. E estes, por essa razão, são chamados de semas contextuais. Às vezes, são também chamados ou denominados classemas, na medida em que necessariamente comuns a várias unidades, por exemplo, no sema caninidade, no exemplo o cão late, eles marcam a filiação de vários sememas a uma mesma classe semântica.
Assim, se os núcleos sêmicos marcam ou existem em número muito elevado numa língua, já, por outro lado, o inventário dos classemas, que são unidades de grande generalidade, é mais limitado. A hipótese dos universais semânticos é condicionada por esse inventário das categorias classemáticas.